Saudações a todos. Hoje trataremos aqui sobre filosofia, né, o que viemos tratando posteriormente. Você deu entrar nesses temas mais místicos, né, que eu acabei entrando, né? Mas voltaremos aqui para uma filosofia porque eu sei que tem um público que gosta desse tipo de assunto, né? Uma filosofia mais concreta, por assim dizer, se é que a gente pode dizer, chamar com esse termo, né? Hoje falaremos aqui de ousia e physis, né, substância e natureza, em pensamento de Aristóteles. E eu divagarei sobre movimento também, né? A substância definida por Aristóteles no seu livro 5, no livro 5 de sua Metafísica, né? Ela é definida como substrato final que não é mais predicado de nenhuma outra coisa mais e tudo que possua uma existência individual independente. Ok, o que é isso? Aqui ele fala na primeira. Aqui se tem duas proposições. A primeira, o substrato final que não, e a segunda, tudo que possua uma existência individual independente. São as duas proposições, as duas definições que Aristóteles dá sobre o que é ousia, o que é substância, né? A primeira definição, ele fala aqui de uma realidade última. O que é a realidade última? Aquilo que é por si, não podendo nada ser predicado dela, a não ser ela mesma. Portanto, o que é um predicado? Predicado é uma coisa que é atributo de um ente, né? E eu posso falar sobre ela. Por exemplo, eu digo que eu sou ser. Que eu sou, né? Eu estou predicando o ser de mim. Eu digo que eu tenho unidade. Eu predico o uno de mim. Entende? Essas coisas são predicadas dos entes. Entende? A realidade última, você não predica mais nada a não ser aquela coisa mesmo. Então, se a realidade última for o uno, se a arqué for o uno, se o princípio for o uno, como queria Platão, eu só posso predicar o uno do uno. Entende? E de todas as outras coisas eu predicarei o uno. Então, quando eu predico o uno do ser, o ser devendo ser uno, portanto eu admito que o uno precede o ser. Tá? Mas que o ser também não é o uno. Entende? Então você tem uma predicação de uma coisa de outra coisa que não é ela mesma. Ou seja, eu predico o ser, o uno do ser. O uno não é o ser, mas eu posso predicar o uno do ser. Entende? Eu posso predicar o uno de mim, de minha pessoa. Entende? Porque eu tenho uma certa unidade, né? Eu tanto mantenho relações com outros entes, quanto eu mesmo, em minha composição corporal, por exemplo, mantenho unidade. Entende? Então, eu posso dizer que eu participo na unidade. E participando na unidade, a unidade é predicado de mim. Entende? Predicado, inclusive, essencial, né? Notando aqui que a substância, no caso, ela deve ser um predicado essencial. Do contrário, não é real substância. Por exemplo, eu posso predicar do homem a cor branca, a cor negra, essas coisas não são substância humana. Entende? Mas é um acidente. Portanto, concluída essa primeira passagem aqui, né, vamos para a segunda, que vai ficar mais claro, né? A segunda é mais fácil, que vai clarificar essa primeira. Tudo que possua uma existência individual independente, ou seja, tudo que é por si. O homem é por si? Não, porque o homem é composto de coisas, é um composto. Apenas o que é simples pode ser por si. Né? E aqui pegaremos a argumentação platônica quanto ao ser. O ser é por si, de acordo com os platônicos e neoplatônicos não, porque o ser depende de uma unidade. Não existe um ser que não seja uno. O ser necessita da simplicidade para que ele realmente tenha sua posição eminente. Nesse sentido, o uno precederia o ser. E apenas o uno seria independente, porque o ser independeria do uno para que ele fosse. Nesse sentido, o uno seria ali a arqué. Dando um exemplo mais concreto, a substância, em realidade, é aquilo que é por si, aquilo que é imutável, aquilo que seria divino, e é bem representado por um chão, onde todos os seres pisam. É o fundamento que tudo suporta. Essa é a substância, né? A ousia, de fato.
Aristóteles também vai falar sobre substância primeira e substância segunda. Não confunda essa substância com essa substância que eu falo aqui. Substância primeira é o particular, substância segunda é o universal. Todas essas estão sobre o fundamento da arqué, que seria a substância última, né? Tendo entendido o que é substância, partiremos para a física. Aristóteles define física de 3 maneiras, né? A gênese das coisas que crescem, a coisa imanente, a partir da qual a coisa que cresce principia a nascer, e a fonte da qual o movimento primordial em todo objeto natural é introduzido nesse objeto como tal. Ou seja, aqui vemos a diferença já até mesmo clara entre usia e physis. Usia é o substrato, usia é o fundamento do ente. É o chão onde tudo que existe pisa e deve pisar. Se não pisar, não existirá mais. A physis é origem. Ou seja, ela envolve ali uma espécie de geração. Quando eu falo de physis, eu sempre falo, quando eu falo de natureza de algo, qual que é a natureza desse objeto, no caso. Eu vou perguntar de onde esse objeto veio. Isso é natureza. A natureza sempre se remota ao princípio como origem. A usia sempre remota ao princípio como fundamento. São termos bem parecidos que remontam à mesma coisa, porque o fundamento também é a origem de todas as coisas, porém eles têm sentidos distintos. Tanto que aqui, na terceira definição que Aristóteles dá, no Metafísica, livro 5, né, falará sobre o próprio movimento. Também uma coisa importante, e agora já é uma certa exclusividade aqui, porque eu não vejo muita gente falar disso, é sobre a insubstância. Pegarei aqui uma passagem que o próprio Aristóteles cita logo depois de definir physis do Empédocles. Não há natureza de modo que existe, mas apenas combinação da separação do que foi combinado. Natureza não passa de um nome dado a estas pelos homens. No caso, me perdoe porque eu tô lendo aqui numa folha, no caso, minha letra é horrível. Então por isso que eu tô embananando aqui na leitura. Eu não escrevi aqui no PDF, saca? Eu escrevi numa folha, à mão. Ou seja, aquilo que é composto de agregados se desagrega, se separa, no caso. E o que se separa se junta novamente uma nova organização. Portanto, aquilo que é particular e se forma com base em relação a outras coisas, nunca possuirá uma natureza em si, portanto será insubstancial. O particular, ele é insubstancial nesse sentido. E ele não possuirá uma real natureza. Eu não posso dizer que um particular vem de outro particular, mas eu só posso dizer que a verdadeira natureza é a origem. A origem é a verdadeira natureza, e as naturezas secundárias são as naturezas pela qual, através de uma cadeia de causalidade, se origina o objeto em que eu falo, a que eu me refiro, no caso. Portanto, nós podemos afirmar, inclusive, que apenas há um fundamento, sendo todas as outras coisas que estão sobre esse fundamento insubstanciais, não sendo elas por si mesmas, pois se você remover o fundamento, elas caem. Elas não possuem fundamento, nem um fundamento distinto, nem um fundamento sobre esse fundamento. Não há fixicidade nas coisas, apenas há fixicidade no fundamento. Apenas o fundamento, posso afirmar inclusive que apenas o fundamento é real. Isso aqui é Platão, sabia? Mas enfim, a gente vai afirmar que existe uma coisa dentro dos neoplatônicos chamada tapanta, ou todas as coisas. Entende? É um termo genérico que serve para agrupar todos os particulares e todos aqueles que estão sujeitos à multiplicidade. Existem duas coisas que se opõem, uma díade, a unidade e a multiplicidade.
A unidade é aquilo que é singular e simples, e que é origem de múltiplos. A multiplicidade é aquilo que é particular, composto, condicionado e pertencente a uma totalidade, a um gênero. Ou seja, não é por si. O particular, em realidade, a gente fala que ele é relacional, pois ele está sempre em um meio que o determina, que o condiciona. Inclusive é isso que o Hegel vai falar, já pulando aqui para o próprio hegelianismo, mas ele bebe tanto dessa problemática, né, quanto dos próprios autores antigos, né, porque ele tenta fazer um resgate. Né. Aquilo que é o ser aí, de Hegel, que seria o particular, ele é determinado. E ele é determinado por outro. Né. Ele nega o outro para se afirmar. Entende? Ele sempre depende da relação do outro para que ele possa se afirmar. Esse é o ser aí que acabará sendo ser determinado. E os atributos serão sempre... os atributos desse ser serão sempre relacionais. Né? Pois sempre há causas e condições dentro desse agrupamento onde contém todos os seres, né? Do próprio cosmos, né? Que garantem ali a interrelacionabilidade de todos eles, né? De modo com que eles se comportem como um todo e se mutem de maneira móvel, mas de maneira a não romper com o equilíbrio deste cosmos. Aqui a gente vê inclusive aquela frase se refletindo, né? Nada nasce, nada, eu não lembro o início dela, mas nada nasce, nada é destruído, mas tudo se transforma. Acho que é do Lavoisier isso. Não me lembro bem. Mas é bem isso. Quando tratamos sempre do cosmos, né, não considerando ali o que é hipercósmico, mas sempre o que é encósmico, né, existem duas classificações. Hipercósmico seriam coisas eternas e cósmico seriam coisas contingentes e condicionadas à relação, né, que seria o que a gente chamaria de mundo. Essas coisas que estão ali, elas sempre são relacionais. Elas sempre dependem de uma relação com o outro para se definir. Né? E essa definição sempre é condicionada pela inter-relação, ou seja, por um equilíbrio cósmico que envolverá todas as coisas. Não podendo esse equilíbrio nunca ser quebrado. Isso seria o princípio aí do que chamaremos de leis naturais, leis da natureza. Enfim, o vídeo já está ficando um pouco grande, né? Mas eu vou comentar sobre uma coisa aqui. Já que a gente entrou nesse tema aqui de substância e tal, eu gostaria agora de comentar uma coisa até mesmo engraçada, né? Que as pessoas afirmam que não. Existe, no Platão, no caso, existe um martelo hipercósmico. Existe uma cama hipercósmica, né? Todas essas coisas estão no mundo das ideias, que os universais estão no mundo das ideias. Os universais, no Platão, eles refletem aquilo que está no hiperurânio, mas eles não são aquilo que está no hiperurânio. Porque aquilo que está no hiperurânio é sempre essencial, sempre necessário. A cama, o martelo, todas essas coisas são condicionadas. O que está no hiperurânio na realidade, apesar de ter uma certa... eles agem sempre por necessidade, então nenhuma contingencialidade poderá condicioná-los. O martelo, por exemplo, é condicionado pela contingencialidade da necessidade de seu uso. Ou seja, ele é situacional. A cama também. Entende? Essas coisas não existem no hiperurânio. O que existe no hiperurânio, que pode ser dito aqui, aliás, pode ser nomeado, mas nós não podemos falar sobre essas coisas. Nós não podemos descrever essas coisas, porque elas são simples e inefáveis. Por exemplo, o amor. É verdade. Beleza, o uno. Essas são ideias hiperurânicas. Não o martelo, a cama, não os universais, porque os universais são incósmicos. E ainda teremos o problema de afirmar que como nós percebemos esses universais, se a nossa percepção desses universais é o que são esses universais na realidade, e se esses universais percebidos por nós são obra de nossa mente ou não. E aí entraremos no problema do uno múltiplo, né? Entraremos aí na questão do todo e da parte.
Se formos tomar epistemologicamente, veremos aí que, em realidade, há, dentro da própria filosofia platônica, uma diferença entre o que nós percebemos e o que realmente é. Porque sempre haverá ali uma mediação entre o que nós podemos perceber e o que aquela coisa ali é. Então, os platônicos estarão bem vacinados contra os realismos, né, que a academia atribui a eles. Enfim, o vídeo foi mais curto, né, só foi para me apresentar um tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou mastigar melhor isso daqui, porque eu creio que, assim, tanto no YouTube quanto em alguns artigos aí, principalmente da Academia Brasileira, né, você não vai encontrar alguém falando sobre insubstancialidade, entende? Porque não está escrito, os caras só fazem leitura. Aí, enfim, vocês podem acabar encontrando algo aqui que é novo, né? Vocês podem se assustar. Que é isso, né? Aí eu mastigarei mais esse tema, passarei parte por parte mais para frente, né? Enfim, é só isso. Muito obrigado por vocês terem ouvido e até logo. Um pequeno adendo que eu gostaria de fazer, ele consiste em duas partes. A primeira parte é na diferença de predicação e participação, né? A predicação, predicar quer dizer, proclamar. O que eu posso dizer sobre algo? Predicação, no Aristóteles, dizer sobre algum objeto, sua definição. Essa definição, quando você diz definição de algum objeto, você sempre fala dos atributos desse objeto. Esses atributos se dividem entre necessários e acidentais. Apenas os necessários nos importam aqui, porque constituirão na essência daquele objeto. Nesse sentido, a gente pode dizer que, quando eu falo que o copo eu afirmo que o ser precede o copo, pois sem o ser, o copo não seria. Portanto, o copo é composto ali pelo ser, e o ser é uma, entre aspas, parte dessa composição de forma a ser essencial, a ser necessário. Se o copo não tiver ser, ele não é mais copo. Tá. Só que também o ser, eu posso evidenciar que o ser precede o copo, justamente porque o ser também faz parte da essência do cavalo, faz parte da essência do homem, e essas coisas são predicadas do homem e do cavalo, do copo. Essas coisas todas, portanto, devem ser anteriores ao que existe, né? O ser deve ser anterior ao que existe. Nesse sentido, eu posso afirmar que a predicação ela sempre leva do particular à fonte. Não falarei que o universal, mas falarei a fonte, porque é mais precisa a terminologia. Enquanto a participação já vai presumir a fonte e dirá que o particular é uma evidência dessa fonte. Então, quando eu digo que, por exemplo, o homem, o cavalo, o copo participam no ser, eu já afirmo o ser. Eu afirmo, inclusive, o ser fora do homem, do copo, do cavalo. Aqui nós tratamos de duas coisas distintas. Afirma o ser de maneira imanente, para depois chegar à sua transcendência, e outro afirma o ser de maneira transcendente, para depois chegar à sua imanência. Por que a predicação afirma o ser, primeiramente, de maneira imanente? Porque ele afirma o ser no copo, o ser no homem, o ser no cavalo. E por que a participação afirma o ser de maneira transcendente, primeiramente? Porque sempre afirmará que o ser está fora do homem, está fora de todas as coisas, e todas as coisas participam nele. Por isso. Então você vai ter essa diferença sutil. E obviamente isso não é contraditório, né? Até mesmo complementar, uma vez que o ser é tanto imanente quanto transcendente. Como fonte ele é transcendente, mas como essência de todas as coisas ali, ele vai ser imanente, né?
que ele estará em todas as coisas e é o que nutrirá todas as coisas para que todas as coisas continuem existindo. Nesse sentido, ele é imanente, porque todas as coisas necessitam dele, nelas, para que elas sejam. Entende? Mas a natureza do ser, dessas coisas, é sempre transcendente. E o segundo ponto que eu queria frisar aqui com vocês é a questão da autoparticipação. O Aristóteles ele aponta, e aponta muito bem, um problema com essa teoria da participação. Uma vez que, se tudo que participa deve participar em uma hipótese superior, a hipótese maior possível deve participar em uma hipótese maior que ela. Então, o uno deve participar de alguma hipótese superior a ele. Um supra-uno, e esse supra-uno deverá participar de uma hipótese superior, e por assim vai infinitamente. Aristóteles ele prova que o regresso infinito é uma empulhação metafísica. Não darei essa demonstração aqui agora, mas fiquem cientes disso. Portanto, a teoria da participação seria furada. Só que o Platão define, posteriormente, o que ele chama de autoparticipação. Que o uno, por ele ser arqué, ele participaria em si mesmo, não tendo algo fora de si que fosse sua essência, mas sendo ele mesmo sua essência, sendo ele mesmo a substância de tudo, o arqué. Nesse sentido, que vai se dar a autoparticipação que o Platão fala, Então é importante vocês terem isso em mente, porque quando eu disse que o do uno só se predica o uno, vocês falam, mas é participação, saca? Então é importante eu deixar isso claro com vocês. Enfim, sim, eu misturei bastante Platão e Aristóteles nesse vídeo, mas eu acho que isso foi essencial para o entendimento. E novamente eu mastigarei mais esse tema para vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida ali, podem me perguntar nos comentários que eu respondo, entende? Porque é importante que a gente clarifique isso para a gente continuar aqui nossas atividades. Enfim, muito obrigado por terem me ouvido e agora, finalmente, agora de verdade, adeus.